Nova primeira-ministra do Japão confirmado. Entenda quais são as principais propostas de Takaichi Sanae, a primeira mulher a se tornar a primeira-ministra aqui do Japão. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Kitai, sou tradutor e intérprete especializado em ajudar a comunidade brasileira aqui no Japão e hoje vou passar para vocês quais são as principais propostas governamentais da primeira mulher a se tornar primeira-ministra aqui no Japão, Takaichi Sanae. Ontem, aqui no Japão, teve as eleições para eleger o primeiro-ministro do Japão. E quem ganhou com 237 votos foi Takaichi Sanae e se tornou a primeira mulher a ser a primeira-ministra aqui no Japão. Alguns de vocês devem estar se perguntando, ué, Ricardo, mas ela já não era a primeira-ministra aqui do Japão? Não, ela não era a primeira-ministra do Japão. O antigo primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, estava com uma popularidade muito baixa perante a população. De acordo com isso, ele renunciou ao cargo de primeiro-ministro e, automaticamente, ele também renunciou ao cargo de presidente do Partido Liberal Democrata, de Minto. O que teve anteriormente foi as eleições para verificar quem seria o presidente do partido. E quem ganhou essas eleições foi a Takaichi Sanae, se tornando a primeira mulher a ser presidente do partido. Mas ela não era ainda a primeira-ministra do Japão. Por mais que o Jiminto, Partido Liberal Democrata, esteja no poder praticamente interruptamente desde 1955, ou seja, quase 70 anos ele está direto no poder, não é automaticamente quem é o presidente do partido é o primeiro-ministro. Então ela já era presidente do partido, mas ela ainda não era primeira-ministra. Ontem teve as eleições e de acordo com isso ela ganhou as eleições e virou primeira-ministra. Aqui no Japão, diferente do Brasil, onde é o modo presidencialismo, que a população ela vota diretamente no presidente e elege quem vai governar o país. Aqui no Japão é o parlamentarismo, ou seja, a população japonesa ela vota em quem vão ser os parlamentares, os governantes, e de acordo com isso, esses parlamentares votam em quem será o primeiro-ministro do Japão. Então ontem teve essa eleição, os parlamentares votaram e elegeram a primeira-ministra do Japão como a Takaichi Sanae. Quais são as principais propostas econômicas de Takaichi Sanae? Takaichi Sanae entende que o Japão está num momento de inflação onde o preço dos alimentos aumenta bastante. Ela pretende combater essa inflação diminuindo o shohize, ou seja, o imposto sobre consumo de 10% que tem em todos os itens. Ela sabe que ela não vai conseguir abaixar do dia para a noite esse imposto de 10%, então ela pretende fazer isso numa segunda etapa. Agora, por mais que ela foi eleita como primeira-ministra do Japão, ela só tem 2 anos de mandato. Por quê? Porque ela só vai cumprir o tempo que o antigo primeiro-ministro tinha ainda como tempo de mandato. Depois desses 2 anos, terá uma nova eleição, e nessa nova eleição, se ela ganhar, ela continua como primeira-ministra. Como ela sabe que ela só tem 2 anos, ela sabe que durante esses 2 anos ela não vai conseguir abaixar a taxa de 10% do imposto sobre consumo. Então, o que ela pretende fazer a curto prazo? A curto prazo, ela pretende aumentar o orçamento do Japão, ela pretende colocar uma proposta para aumentar um pouco o orçamento do Japão para que ela consiga gastar um pouquinho mais. E onde ela pretende gastar esse dinheiro? Ela pretende gastar com subsídios. Ela pretende subsidiar a gasolina e ela pretende também subsidiar a luz e o gás. Então as primeiras propostas dela são subsidiar a gasolina, subsidiar a luz e gás, fazendo com que isso abaixe um pouquinho o custo para a população japonesa e posteriormente, depois de 2 anos, ela subsidiando esses itens, ela vai ter uma taxa de aprovação melhor, aceitação melhor por parte da população. Então ela crê que ela fazendo isso com uma alta popularidade, ela consegue se reeleger de novo e com mais tempo sim, ela consegue abaixar o valor do imposto de consumo de 10%. E outra proposta econômica da Takaichi Sanae ela pretende investir em defesa nacional. Ou seja, ela pretende investir em equipamentos militares
para fazer com que o Japão fique mais desenvolvido nessa questão tecnológica militar. Ela deu alguns exemplos de questão de investimentos militares que, com o passar do tempo, se tornam benefícios para a população. Ela deu o exemplo do enlatado, a sardinha. Isso foi uma tecnologia que foi criada na época das guerras napoleônicas, que Napoleão precisava viajar um longo período e levar comida para longe. Então, para se manter a comida, eles inventaram essa tecnologia do enlatado para que conseguisse consumir depois de um longo tempo. Então, isso foi uma tecnologia inventada para a guerra que depois se converteu em benefício para a população. Outra coisa também que ela deu de exemplo foi os aspiradores robô. Aquilo também foi uma tecnologia militar inventada para se prevenir questão de minas terrestres e se converteu em benefício para a população, se transformando num aspirador robô. Fora isso, tem outras tecnologias também que foram inventadas para a questão militar, mas se transformaram em benefícios para a população, como questão do GPS, questão da internet e uma série de outras questões. Ela pretende gastar com essas tecnologias específicas e ela crê que essas tecnologias específicas gerando lucro e essas empresas gerando lucro, ela conseguirá uma arrecadação maior de imposto dessas empresas e, consecutivamente, essas novas tecnologias criadas irão virar um benefício para a população japonesa. Essa é a segunda proposta a longo prazo que ela pretende fazer para melhorar a economia japonesa e fazendo o Japão se tornar um país com relevância mundial como era na década de 80. Então essas são as principais propostas econômicas referente à questão dos estrangeiros. Nós, como estrangeiros, temos essa dúvida. Uma das principais propostas referente à questão da imigração é realmente combater a imigração ilegal e combater também um pouco a questão de venda de imóveis para estrangeiros. Eu sei que agora você deve estar pensando, então a gente não vai poder mais comprar casa aqui no Japão? Não é bem assim. Ela não quer combater especificamente você que é trabalhador, paga imposto e quer comprar uma casinha aqui no Japão. Não sei se vocês sabem, mas em Tóquio o valor dos imóveis está aumentando muito. Isso porque chineses com muito dinheiro tiram seu dinheiro na China e para investir em outros países eles investem aqui no Japão comprando imóveis e adquirindo vários bens aqui no Japão. Isso faz com que o valor dos imóveis suba e consecutivamente fique mais difícil para os próprios japoneses comprarem imóvel na região de Tóquio. Não tem nenhuma restrição referente a esses investidores chineses que querem comprar imóveis aqui no Japão. Quando fala que quer restringir a compra de imóveis, não é para pessoa física, para mim, para você que quer comprar uma casinha aqui no Japão. É algo mais específico quem compra imóvel como um investimento e acaba distorcendo todo o valor dos imóveis aqui no Japão. Então seria mais nesse segmento que ela quer conter um pouco essa compra de imóveis por parte dos estrangeiros. Então essas são as principais propostas de Takaichi Sanae. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham achado útil essa informação que acabou de sair. Você já sabia dessas informações? Achou interessante essa notícia? Se por acaso quiser que eu comente mais notícias, deixe aqui nos comentários. Se quiser também pode estar mandando alguma notícia específica que eu possa estar comentando aqui no canal, ok? Não se esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal. Tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais.